Se você procurar no YouTube sobre profecias, visão, arrebatamento, vai encontrar muitos profetas dizendo que o arrebatamento será em 2020. E se fizer uma busca por anos anteriores, 2000, 2010, 2014, também. É para esse ano. E eu queria passar para os irmãos uma revelação tremenda do Eterno, compartilhar isso com vocês. Então veja bem, irmãos, estejam em oração, estejam em consagração, porque tudo indica que dia 8 de abril vai acontecer o arrebatamento dos crentes. Então confiram comigo agora pastores que marcaram data para a vinda de Cristo. Todo ano é a mesma coisa. Somos bombardeados por profecias, visões e sonhos sobre o arrebatamento. Eu também já sonhei várias vezes com o arrebatamento. O Senhor me revelou a data e a hora exata. Brincadeira. O primeiro sonho que tive foi há mais de 30 anos. Eu era um jovem que não estava frequentando nenhuma igreja. Acordei assustado e corri para a igreja, achando que o arrebatamento pudesse acontecer naquele ano. Depois tive outros sonhos, mas nunca saí anunciando que Jesus voltaria naquele ano. Então vamos começar. Virada de 999 para o ano 1000. Uma corrente chamada milenarista acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra duraria 1000 anos. A chegada do ano 1000 da era cristã foi, portanto, aguardado com bastante ansiedade na Europa medieval. Segundo o livro lançado em 1988, as pessoas da época imaginavam que o Armagedon viria na noite de Natal ou à meia-noite, na virada de 999 para o ano 1000. Naquela noite de Natal, chegou meia-noite e Jesus não voltou. Ano 1966. Como o 666 é tido como o número da besta, os europeus temiam que o ano fosse o ano do Apocalipse. O medo aumentou depois do grande incêndio de Londres, que foi encarado sinal da ira de Deus. 1805. O ministro presbiteriano Christopher Love previu a destruição da terra depois de um terremoto, seguido por uma era de paz, onde Deus seria conhecido por todos. William Miller, 22 de outubro de 1844. Na primeira metade do século XIX, o pastor William Miller liderou nos Estados Unidos um movimento conhecido como Adventismo, uma corrente cristã que acreditava no retorno iminente de Jesus Cristo à Terra. De acordo com interpretações que fez da Bíblia, o líder religioso marcou a data do fim do mundo para 22 de outubro daquele ano. Testemunhas de Jeová, 1914. As Testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo em 1914. Em 1876, Charles Russell escreveu o primeiro de muitos artigos em que apontava para 1914 como o ano dos tempos dos gentios mencionados por Jesus Cristo. Para que o vídeo não fique tão longo, vamos adiantar um pouco. A chegada do ano 2000. Bug do milênio. A virada do milênio seria o marco do juízo final, e a tecnologia teria relação com isso. A virada de 1999 para 2000 também foi recheada de crenças sobre o fim do mundo, além de previsões apocalípticas ligadas a grupos religiosos. O pastor americano Edward Dobson chegou a escrever um livro explicando por que Jesus poderia voltar naquele ano. Uma questão tecnológica causou grande preocupação na sociedade. Muitos programas de computador desenvolvidos durante o século XX, especialmente os mais antigos, abreviavam o ano colocando apenas os 2 últimos algarismos. Assim, quando houvesse a passagem de ano de 1999 para 2000, esses programas leriam o novo ano como se fosse 1900.
O temor era de que o erro causasse uma grande pane nos computadores mundo afora e que isso comprometesse desde o funcionamento de bancos até usinas nucleares e instalações militares, onde residiria o risco de grandes catástrofes. As Nações Unidas. As Nações Unidas chegaram a criar um grupo específico para prevenir contra a ameaça do bug do milênio. Passamos pelo ano 2000, o mundo não acabou e Jesus mais uma vez não voltou. 2008. Em 2008, o ministro Ronald Wayland, da Igreja de Deus, disse que milhões de pessoas viveriam o pior momento da história humana. Ele previu também que no outono de 2008, os Estados Unidos deixariam de ser uma potência e não existiriam mais. Harold Camping, 2011. O pregador Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele reviu a data para 21 de outubro do mesmo ano e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. 2012. Ronald Wayland, Igreja de Deus. De novo, Ronald Wayland, depois de errar em 2008, não desistiu e agora volta a afirmar que 27 de maio de 2012 seria o dia do juízo final. Wayland também previu que os Estados Unidos entrariam em colapso e haveria uma guerra nuclear antes de 27 de maio de 2012. Ronald Wayland se considera um profeta de Deus. Ele continua a alertar que Jesus Cristo está voltando em 27 de maio de 2012. Aos que não acreditam nele e zombam de sua mensagem, ele afirma que vão morrer de câncer. Não são só os cristãos que esperam o fim do mundo com a volta do Messias. Outros também marcaram a vinda do Messias. Vejam. Nostradamus, julho de 1999. Interpretações de um dos textos atribuídos a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para o ano de 1999, no mês de julho. Cristóvão Colombo, 1658. Até Cristóvão Colombo previu o fim do mundo. Ele concluiu que o mundo foi criado em 5.343 a.C. e duraria 7.000 anos. Logo, ele terminaria em 1658. Profecia Maia 2012. Há 8 anos atrás, muitos acreditavam que o fim do mundo aconteceria no dia 21 de 12 de 2012. Por meio da interpretação de um calendário maia, que teoricamente previa que esse seria o último dia da humanidade. E muitos acreditaram na profecia maia que o mundo acabaria em 2012. Em meio aos boatos confusos sobre o fim do mundo, uma empresa norte-americana resolveu lucrar com a situação e passou a oferecer abrigos à prova do apocalipse, por valores que variam entre $18.000 e $78.000. Era possível comprar bunkers que permitiriam sobreviver às supostas catástrofes. Chegamos em 2020. Jesus ainda não voltou, mas pode voltar neste ano. Você acredita que Jesus voltará neste ano? Rabinos estão anunciando a chegada do Messias neste ano. Aqui no YouTube tem muitos profetas falando que Jesus voltará neste ano. Você já deve ter recebido algum vídeo de irmãos contando sonhos ou visão do arrebatamento que acontecerá neste ano. Cristãos, Islã, hinduísmo, judaísmo, esoterismo, espiritismo, budismo, todos aguardam o grande evento da volta de um grande líder espiritual, um Messias. Os primeiros cristãos da igreja primitiva já esperavam a segunda vinda de Cristo.
Muitos criam que Jesus voltaria naquela geração. Estamos de passagem neste mundo. A nossa grande esperança é a de reinar com Cristo na nova terra restaurada, onde Cristo será nosso Rei eternamente. Então vamos pregar a volta de Cristo, mas, por favor, não marquem datas para não ficar decepcionados e passar vergonha.